Boa tarde, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Então, nessa aula de hoje, tá? Nós iremos tratar sobre impostos e contribuições incidentes sobre compras e sobre as nossas vendas, tá? Nessa aula em específico, nós iremos falar apenas do ICMS. Eu estava querendo falar sobre PIS, COFINS, né? IPI nessa aula, mas para não ficar muito extensa, não ficar muito cansativa, vamos falar a princípio só sobre ICMS, tá? Essa aula é uma continuação da aula anterior, né, que nós já começamos a falar sobre operações envolvendo mercadorias, né, compra e venda de mercadorias. Na aula passada nós falamos sobre as devoluções, né, sobre abatimento de compras, abatimento de vendas, devoluções de compras, devoluções de vendas, sobre fatos que alteram a compra e a venda da mercadoria. E agora nós iremos trabalhar sobre os impostos incidentes sobre vendas. Nessa aula em específico, nós iremos falar sobre o ICMS, tá? Então vamos lá. Então, nós iremos trabalhar, como eu já falei, com ICMS, IPI, ISS, PIS sobre faturamento e COFINS sobre faturamento. São os impostos que nós iremos trabalhar. Hoje vamos falar sobre ICMS. Então, alguns pontos que vocês precisam saber, tá? O ICMS é de competência estadual. É o governo do estado que legisla sobre o ICMS. Não cabe à prefeitura, não cabe à União, tá? O governo federal, legislar sobre o ICMS. Quem tem o poder para trabalhar com o ICMS é o governo estadual, o governo de cada estado. No nosso estado aqui, o governo atual é o Mauro Mendes. Então, compete a ele, compete à Assembleia Legislativa do nosso estado, trabalhar sobre o ICMS. Qualquer alteração de ICMS, alterando a alíquota, tá? Cabe ao responsável do executivo estadual, que é o governador do estado, lógico, junto com os deputados, propor alguma alteração, algum aumento, alguma redução. Então, cabe ao governo do estado legislar sobre o ICMS. É única e exclusivamente do estado, tá? Não cabe aos municípios nem à União fazer qualquer levantamento sobre ICMS. Então, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transportes interestadual e intermunicipal. Interestadual que vem de um estado para o outro. Sai de São Paulo, vem para Mato Grosso, de Mato Grosso para Santa Catarina e assim sucessivamente. Intermunicipal, de um município para o outro, dentro do mesmo estado, tá? Se a empresa está lá como transporte intermunicipal, é só dentro do estado de Mato Grosso, ele não pode fazer a divisa com outro estado, tá? Trafegar por outro estado. E o fornecimento de energia elétrica, que é um dos fatos muito importantes aí, é o ICMS na energia elétrica. Outro ponto muito importante quando se fala em ICMS, tá, é que o ICMS é considerado um imposto por dentro. O que significa imposto por dentro? Significa que dentro do valor do produto que nós pagamos já está incluso o ICMS. Na transparência nós temos o exemplo. Vou comprar mercadorias e o valor dela é R$1.000. Então, dentro desses R$1.000 que nós iremos pagar, já está incluso o ICMS, tá? Já está incluso. No caso aqui, tá, a alíquota mencionada aí 17%, tá? Então, já está incluso dentro desse R$1.000 17%. Então, significa que de mercadorias mesmo, exclusivamente mercadorias, eu só tenho R$830.
170 é referente ao ICMS, que é 17% de R$ 1.000. Cada estado, tá, tem o poder de fazer, como eu já mencionei, legislar sobre as taxas de ICMS. Tem estado que é 12, tem outros que é 13, tem outros que é 14, tá? Então, cada estado é responsável por aplicar a alíquota, tá? E o ICMS também é muito complexo, que sempre tem alterações de alíquotas de determinados produtos, tá? Determinados serviços aí, intermunicipal, estadual, tá? Então, ele é muito complexo. Então, vocês precisam prestar bastante atenção com relação a isso. O ICMS é um imposto por dentro, tá? Já está incluso dentro da mercadoria, dentro daquele valor que nós iremos pagar, o valor do ICMS. É diferente se ele fosse por fora. Se fosse o imposto por fora, seria R$ 1.000 de mercadoria mais 17%. Então, seria 1.170, tá? Quando se fala o imposto por fora. Então, o imposto por dentro é R$ 1.000, 17%, R$ 170 é referente a ICMS, 830 referente às minhas mercadorias. Quando a gente vai fazer compras, né, no supermercado ou qualquer outro tipo de compra, no cupom fiscal, na nota fiscal já aparece lá detalhado, né? Valor da sua compra, tantos R$ 1.000. Tá? Impostos incidentes, então vai aparecer embaixo lá quanto que nós pagamos de imposto, tá? Imposto federal, estadual ou municipal, no caso de ISS, né? Então, o ICMS, ele é considerado um imposto por dentro, já está dentro do valor que nós estamos pagando, esse valor de ICMS. Outro fato importante também, que ele é não cumulativo. Para quem trabalha, né, na área tributária, tem essa diferença de cumulativo e não cumulativo. O ICMS é não cumulativo, significa que nós precisamos apurar, tá, e pagar esse ICMS logo que a gente faz a aquisição, logo que a gente faz a compra. Ele não pode acumular um determinado período, tá? Como acontece com PIS e COFINS, né, que ter a opção de ser cumulativo ou não, né? Então, no ICMS não tem essa opção de acumular para pagar depois no final do período, tá? ICMS apurou dentro do mês, então nós vamos pagar dentro do mês, tá? Não tem essa opção de ficar acumulando para lá no final do período, no final do período tributário correspondente, né, a gente pagar. Então, se apurou, se fez a compra, apura. Se faz a venda, apura, tá? Então, isso é não cumulativo. Eu não posso acumular o quanto que eu comprei, o quanto que eu vendi. Sim, posso acumular dentro de um período aí, de um mês, né? Até fechar o sistema, tudinho, né? Então, nesse sentido, pode fazer, né? Mas eu não posso acumular no trimestre, no quadrimestre, no semestre, né? Como acontece com outros impostos. Então, eu apurei e já faço o pagamento deste ICMS. Então, fatos importantes que vocês precisam saber. É um imposto de competência estadual, incide sobre a circulação de mercadorias, compra e venda de mercadorias, sobre o transporte interestadual e intermunicipal e sobre serviço de energia elétrica, tá? Outro ponto muito importante, considerado um imposto por dentro, já está incluso no valor do produto o valor do ICMS. Ele não será acrescido porque eu vou pagar mais 17%, tá? Então, dentro desse valor que o cara me vender, já está incluso os 17%, 12%, dependendo do estado, de ICMS. E ele é não cumulativo, não posso acumular esse ICMS. Então, ICMS incide na compra e na venda de mercadorias. Toda vez que se circular a mercadoria, vai incidir ICMS. Só que toda vez que eu comprar mercadorias para revenda, então eu tenho uma loja e vou comprar mercadorias para revender. Então, na minha compra de mercadorias,
vai incidir o ICMS. ICMS a recuperar. Significa que o Estado está me devendo, eu ganhei, eu tenho direito agora para com o Estado. Então, o Estado me deve determinada quantia de ICMS. Então, isso acontece na compra. Toda vez que eu comprar, vai incidir ICMS a recuperar. Significa que eu tenho o direito de recuperar esse valor que eu paguei de ICMS. Tá? Agora, quando eu vendo, tá? Vai gerar o ICMS a recolher. Significa que eu tenho uma obrigação perante ao Estado. Eu devo ao Estado, tá? Então, quando eu compro, eu tenho um direito perante o Estado, né? O Estado, no caso, me deve, né? E quando eu vendo essas mercadorias, o Estado tem o direito de me cobrar. Então, eu devo para o Estado. Ah, então significa que se eu comprar mercadorias para revenda, o Estado tem que me pagar? Não necessariamente o Estado vai te pagar, né? Ele não vai lá te dar ele vai deixar como crédito para você na sua conta corrente de ICMS, vai deixar um crédito para quando você for vender, você abater esse crédito de quanto eu tenho para receber e quanto eu preciso pagar. Então vocês precisam prestar bastante atenção no seguinte: quando eu compro mercadorias, eu tenho direito, ICMS a recuperar, eu tenho direito de recuperar esse ICMS. E quando eu vendo essa mercadoria, eu tenho que pagar o ICMS, então gera uma obrigação para mim, então eu devo ao Estado, tá? Então tem essa diferença, tanto na compra quanto na venda. Vamos para alguns exemplos aqui, tá? Então, compra de mercadorias, então estou comprando mercadorias, né, em dinheiro à vista. Valor da mercadoria, R$10.000, alíquota do ICMS 17%. Então está me cobrando 17% de ICMS. Então vou fazer os lançamentos contábeis. Vou debitar estoque de mercadorias, né, porque está entrando mercadorias na minha empresa. Quanto que eu vou debitar de mercadorias? R$8.300. Por que só 8.300? Eu não paguei 10.000? Sim, você pagou 10.000. Por isso que nós vamos falar novamente aqui sobre o imposto por dentro. Dentro desses 10.000 já está incluso R$1.700, que é referente ao ICMS. É diferente de você pagar 10.000 pela mercadoria mais 1.700 de ICMS, tá? Então, no caso, aí você teria que pagar 11.700. Nesse caso, não. Você está pagando 10.000 e dentro desses 10.000 está incluso 8.300 da mercadoria e 1.700 do ICMS. Tá? Para tentar deixar o cálculo mais fácil, eu vou utilizar ICMS conta corrente. Tá? Então, nessa situação, como eu comprei mercadorias, gerou uma conta corrente devedora ali, né? R$1.700. Significa que eu tenho direito perante ao Estado, tá? Creditei a conta caixa porque está saindo R$10.000 no meu caixa. Então, as três contas ali mencionadas, né? As duas debitadas, estoque, ICMS, conta corrente e a crédito caixa, são contas patrimoniais. Vai lá no meu balanço patrimonial. Então, aí abre um razão, débito, estoque de mercadorias 8.300, 1.700 de ICMS e caixa 10.000. Vocês precisam prestar bastante atenção com relação ao valor da mercadoria. O valor da mercadoria não é R$10.000, é 8.300, porque eu precisei tirar 1.700, que é 17% referente ao meu ICMS, tá? Então, nessa situação, esse ICMS eu tenho direito perante o Estado. O Estado me deve R$1.700. Nesse segundo exemplo, é um exemplo de vendas, tá? Então, aquelas mercadorias que eu havia comprado por 10.000, agora estou vendendo elas por R$30.000. Então, debitei a conta caixa, R$30.000, porque está entrando dinheiro no meu caixa, né? Vou creditar uma receita de vendas, R$30.000, receita, conta de resultado, tá? O Rzinho é de resultado ali. Então,
Debitei caixa 30 mil, entrou no meu caixa, estou reconhecendo a receita 30 mil reais. Vou lançar uma despesa debitada, que é o ICMS, ou despesa com ICMS, ou ICMS com vendas, tá? Fica a critério de cada um. Eu gosto de lançar apenas ICMS, né? Ou lançar somente as contas, como caso de despesa, mas esse ICMS que está debitado é uma despesa. Eu estou reconhecendo essa despesa do ICMS, R$ 5.010, é uma conta de resultado. E estou também, né, nessa transação de vendas, está gerando uma obrigação para mim. Qual que é a obrigação? A obrigação de pagar o meu ICMS, R$ 5.100. Na transação anterior de compra gerou um direito e nessa movimentação gerou uma obrigação. Então, ICMS, conta corrente, R$ 5.100, tá? Então, quando a gente faz o lançamento de compras, gera o ICMS a recuperar, né? Um direito meu, lançado lá no meu ativo. E quando eu vendo, gera o ICMS a recolher. Vai uma conta lá do passivo, tá? Como eu estou lançando tudo numa conta só para depois fazer a apuração, então eu estou utilizando o ICMS conta corrente, tá? Gerou a despesa, tá? Então fizemos os lançamentos ali, receita com vendas, é uma conta de resultado creditado R$ 30 mil, toda a receita é creditada. ICMS conta corrente, eu já tinha debitado 1.700, agora acreditei 5.100, tá? Caixa, entrou R$ 30 mil no meu caixa e gerou uma despesa de R$ 5.100. Agora eu preciso fazer a apuração deste ICMS. A gente nota ali que tem o valor debitado e tem o valor creditado. Então, significa que eu preciso transferir essa conta corrente, né, para a conta específica dela. Então eu preciso zerar essa conta corrente. Como que eu faço para zerar? Vou debitar ICMS conta corrente R$ 3.400. Por que R$ 3.400? Porque 5.100 creditado menos 1.700 debitado é igual a R$ 3.400. Então eu estou zerando esta conta. Então débito 5.100, crédito 5.100. Estou transferindo o saldo para a conta ICMS a recolher, tá? Então crédito ICMS a recolher R$ 3.400. Então significa que eu preciso pagar para o Estado R$ 3.400, tá? Mas não era 5.100, era 5.100, só que eu tinha R$ 1.700 de haver. Então o Estado fez o confronto de contas, falou assim: não, você não me deve 5.000, tá? Você só me deve R$ 3.400. Então essas são as movimentações de ICMS envolvendo compra e vendas, tá? Agora nós vamos ver quando acontecem as devoluções. A gente precisa fazer os lançamentos inversos, né? Então, devolução de parte da compra que nós havíamos feito, né? Então, havia comprado lá mercadorias, né? R$ 10.000 de mercadoria e estou devolvendo R$ 1.000. Então, novamente, incidência de ICMS, 17%. Então, se eu estou devolvendo a mercadoria, o cara está me devolvendo R$ 1.000, tá? Então, caixa R$ 1.000. A conta aqui vai depender de como ele está devolvendo, se é em dinheiro, se é em depósito bancário. Se for depósito bancário, debito conta banco, tá? Então, caixa R$ 1.000. Credito compras anuladas, que vai interferir lá no meu estoque depois, R$ 830. E vou creditar a conta ICMS, R$ 170. Antigamente nós tínhamos, né, lá no primeiro lançamento 1.700, agora tem que devolver R$ 170. Então entrou dinheiro no meu caixa, debitei conta caixa. Saiu estoque, né, o estoque da minha mercadoria. Quanto que saiu? R$ 830 que saiu do meu estoque. Então anulei R$ 830 da compra,
tá? E creditei a conta ICMS, conta corrente. Então aí gerou uma obrigação para com o Estado, porque toda vez que eu devolvo mercadoria, tem uma nova nota fiscal, você está colocando novamente a mercadoria para circular, então dessa forma eu vou ter que pagar esse ICMS. Tá? Devolução referente à venda. Então, devolução de parte das mercadorias vendidas. Havia vendido 30 mil reais de mercadoria e o cara me devolveu 5 mil reais. Então, vou debitar vendas anuladas, tá? Uma conta de resultado. Vou creditar a conta caixa. Por que eu vou creditar a conta caixa? Porque se o cara está me devolvendo, eu preciso devolver o dinheiro para o cara, né? Não vou dar o calote nele. Então ele me devolveu as mercadorias 5 mil reais, eu devolvi o dinheiro para ele 5 mil reais. Vou debitar a conta ICMS, conta corrente 850, então está me gerando agora um direito, tá? Eu tenho um direito perante ao Estado de 850 reais e eu preciso da baixa em parte daquela despesa que nós fizemos. Tá? Nós tínhamos uma despesa anteriormente de 5.100, não vou precisar pagar os 5.100, né? Porque o cara me devolveu, então ele vai ter que pagar 850 reais, tá? Então vou dar baixa em parte daquele ICMS, daquela despesa de 5.100 reais, tá? Então aqui nessa situação, lançamos aqui vendas anuladas, débito, ICMS 850, 170 e 850 de ICMS, que é uma despesa, esse aqui é uma despesa, e caixa, tá? Vamos fazer a apuração para saber se nós temos direito ou só nós temos obrigação perante ao Estado referente ao ICMS. Então, transferindo a conta. Então, eu tenho debitado 850 de ICMS e tenho creditado 170. Então, eu preciso zerar a conta corrente ICMS. Vou fazer o lançamento. Débito, ICMS a recuperar, significa que o Estado me deve 680 reais, tá? E vou transferir 680 a crédito, tá? Da ICMS conta corrente, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a apuração do ICMS. Eu preciso saber quanto que eu tenho de direito e quanto que eu preciso pagar. E dessa forma a gente vai analisar. Se na minha conta corrente estiver o débito for maior que o meu crédito, significa que eu tenho direito perante o Estado. Agora, se na minha conta corrente estiver creditado maior que debitado, significa que eu tenho obrigações a pagar. Então é dessa forma que se faz a apuração do ICMS. Tá? Bem simplesinha. É lógico que é complexo porque cada estado tem a sua alíquota diferenciada de ICMS, né? Mas a princípio ela é bem simples, tá? Então o que vocês precisam entender que o ICMS ele já está incluso no valor da mercadoria, ele já está dentro daquele valor que nós iremos pagar. Por isso que é considerado um imposto por dentro. Então esta é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Só mandar e-mail que a gente vai tirando as dúvidas durante esses dias. Até a próxima. Bom descanso a todos.